Se você está entrando na terceira idade, passando dos 50, 51, 52, 55 e não sabe o que fazer para se cuidar, tá percebendo seus cabelos ficando mais finos, sua pele ficando um pouco mais seca? Talvez seja a hora de você prestar atenção nesse ressecamento que vai começar a te acometer. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando por aqui comigo em mais um dia de movimento. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre as qualidades e características que o nosso corpo vai adquirindo quando a gente vai chegando perto da fase da melhor idade, a partir ali dos 50, 55 anos. Muitas vezes eu tenho recebido perguntas e caixinhas de pessoas falando: Gustavo, eu tô nos meus 50, 55 e quero virar vegetariana, quero virar vegana, o que eu faço? Existem alguns cuidados importantes que você que está entrando nessa fase da vida precisa observar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fases da vida ao longo, na visão do Ayurveda, como que a gente observa as fases da vida e como que são os melhores cuidados nessas fases da vida, dando mais ênfase para essa terceira idade. E também vamos falar um pouquinho de como que você pode se cuidar no seu dia a dia para evitar os processos de ressecamento que são de fato, uma das principais causas de adoecimento das pessoas que têm mais de 50 anos. Então, pega o seu café, sua água morna, sua água gelada, seu chá, seu cuscuz, seu pão na chapa e vem comigo que hoje a gente vai aprender um pouquinho mais de Ayurveda. Então, eu quero começar a aula de hoje falando sobre as fases da vida. Pouca gente sabe, talvez, que na visão do Ayurveda a gente divide a vida em 3 etapas: a fase Kapha, a fase Pitta e a fase Vata. Antes de falar de cada fase, eu preciso te relembrar o que significa cada um desses doshas. Afinal de contas, tem muita gente nova chegando por aqui que talvez ainda não faça ideia do que significa uma fase Kapha, uma fase Vata ou uma fase Pitta. Então, o Kapha dosha é aquele responsável por criar toda a estrutura, é aquele responsável por fazer o nosso corpo se manter unido e estruturado. Kapha dosha é responsável por criar tecidos, Kapha dosha é responsável por criar densidade e estruturação no nosso corpo. Kapha dosha é ali, a gente observa, como a primeira fase da vida, do 0 até os 15, 18 anos. Por que 15, 18 anos? Porque nessa vida tudo depende. Se Kapha dosha, que é essa fase de estruturação, de criar a base, de criar a estrutura, aquilo que vai sustentar o resto da vida daquele ser humano, a gente está falando de um momento da vida, da infância, onde a gente começa a receber os primeiros nutrientes, onde os nossos ossos estão sendo formados, onde os nossos órgãos estão crescendo, onde todo o nosso corpo está se formando. Mas, além disso, as nossas ideias estão sendo estruturadas, os nossos valores estão sendo estruturados. Tudo aquilo que permeia e delimita quem a gente é nessa fase Kapha da vida, onde a gente recebe a maior parte disso. Só que cada realidade é uma realidade. Existem pessoas que, a partir dos seus 15, 16 anos, como é o meu caso, por exemplo, eu trabalho desde os 15 anos, que trabalham e já começam a sair de uma fase Kapha de estruturação e começam a entrar numa fase Pitta. O que é o Pitta, Gustavo? Pitta é o fogo, é a realização, é o metabolismo, é a ação, é o movimento, é a transformação, é aquilo que faz acontecer, aquilo que pega algo e transforma em outro algo muito maior ou muito melhor. Pitta dosha é o responsável por todas as transformações, metabolismos dentro do nosso corpo. Pitta dosha é aquilo que transforma as palavras que você está ouvindo em conhecimento aí dentro da sua cachola. Então, existem pessoas que quando começam a trabalhar e já tem que entrar em contato com o mercado de trabalho, chefe, responsabilidades e outras coisas que estão muito mais conectadas com esse fogo, com essa ação, existem então pessoas que vão sair dessa fase Kapha um pouco mais cedo e vão entrar na fase Pitta um pouco mais cedo. Então a gente pode dizer que a fase Kapha dosha
vai ali do 0 até uns 15, 16, 17, 18 anos. E tem gente aí que eu conheço que tá com 30 anos na cara e que ainda tá na fase capa, parece, viu? Presta atenção você aí que tá, né? Vamos movimentar. Então a fase pita, que começa ali entre os 15 e 18 anos e vai até mais ou menos os 50 anos, é a fase em que a gente realiza, é a fase em que a gente sai dos sonhos, dos desejos, das expectativas, dos anseios e vai em busca. A gente vai realizar, é a fase fogo, é a fase do movimento, é a fase da ação, é a fase em que a gente vai atrás daquilo que a gente almeja. Eu tô passando rápido por aqui porque a gente tá aqui para falar de Vata e terceira idade. E quando a gente fala de Vata e terceira idade, a gente tá falando ali a partir de uns 50, 55 anos, a gente começa a entrar numa fase mais Vata da vida. E o que significa uma fase mais Vata da vida? Depois que a gente se estruturou, depois que a gente realizou, tá na hora da gente usufruir. Vata Dosha, que é um sinônimo também de leveza, de fluidez, de uma coisa um pouco mais, né, leve, instável, sem tantas obrigações, sem tantas responsabilidades. A terceira idade, né, é uma fase onde a gente está mais para aproveitar e colher os frutos daquilo que a gente plantou ao longo da nossa vida. Porém, assim como uma árvore, assim como uma planta tem a sua fase capa, pita e vata, né? Então a plantinha ali na semente, na hora da germinação, né? Muito capa ali, ela tem muita energia condensada e concentrada naquela semente. E aí a semente brota, e aí ela começa a sair as primeiras folhas, e aí entra na fase pita, onde ela começa a crescer, se expandir, dar frutos. Mas depois ela entra na fase vata. Alguns galhos começam a ressecar. Eu tô olhando para cá porque eu tô cercado de mato, como vocês estão vendo, né? Eu tô num novo ambiente hoje. O ambiente das aulas de quinta-feira de manhã. Então, uns galhos começam a secar, as folhas começam a secar, para de dar tantos frutos, para de dar tantas flores, e pouco a pouco aquela árvore vai ressecando e morrendo. Exatamente como acontece conosco, seres humanos. O nosso corpo, pouco a pouco, principalmente a partir dos 50 anos, começa a ter menos calor, começa a ter menos movimento, começa a ter menos untuosidade. O corpo começa a ficar ressecado, começa a perder estrutura muscular, começa a perder estrutura de tecidos também, de gorduras e, né, de tecido adiposo, e as nossas células vão ficando ressecadas, os nossos ossos vão ficando ressecados. Literalmente, a gente passa por um processo de ressecamento natural até que o nosso corpo pare de funcionar. Isso pode acontecer em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, em 40 anos, dependendo de como você se cuida, tá? Então, Gustavo, mas o meu avô tomava café, fumava cigarro, comia pão francês todos os dias e morreu com 90 anos. Como assim? Mas você fala que o café e o pão ressecam, o cigarro resseca? De fato ressecam. Mas o que ele comia? Muito provavelmente ele almoçava logo uma buchada de bode, almoçava logo uma rabada e jantava logo também mais alguma coisa cheia de tutano, de osso, de gordura. Né? Antigamente, os mais antigos, eles tinham meio que essa noção. Hoje em dia, na época dos ultraprocessados, na época, né, dos embutidos, dos enlatados, das coisas práticas, prontas e rápidas, hoje em dia os idosos estão comendo bolachinha de água e sal de tarde. Hoje em dia os idosos estão comendo miojo cheio de sódio antes de dormir. E tudo isso, pouco a pouco, vai construindo naquele corpo um ressecamento e vai tornando aquele corpo cada vez mais enfraquecido para encarar as necessidades da vida. Então vamos falar dessa fase vata tão importante. Quais são os cuidados que você tem que ter? Você que quer ser vegetariano ou vegano, quais são os cuidados em dobro ou triplo que você tem que ter para entrar e viver essa fase da melhor maneira possível? Muito bom dia para quem está chegando agora. Se você perdeu o começo da aula, saiba que essa aula vai ficar gravada e disponível para você por aqui no Instagram e também lá no YouTube, tá? A Eunice fala, meu pai dificilmente ficava gripado. Pois é,
se você comparar a geração um pouco mais antiga, assim, né? Eu pego a minha avó, por exemplo. A minha avó ainda é viva, minha avó, que ainda até me acompanha aqui pelo Instagram. A minha avó mexe muito no celular. A minha avó, de uns anos pra cá, ela começou a ter uma alimentação cada vez mais escassa e cada vez mais restritiva. E ela tem tido muito prazer em comer essas coisas que eu mencionei, sabe, que ressecam o corpo. E eu vejo quanto que essa industrialização vem adoecendo mais ainda essa terceira idade como uma forma de... Ah, Gustavo, mas a expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão vivendo mais. De fato, estão vivendo mais, mas qual a qualidade de vida que essas pessoas estão vivendo? Se você for em qualquer posto de saúde, se você for em qualquer farmácia popular, se você for em qualquer lugar que entregue remédios, você vai ver que é um fluxo tão grande de idosos entrando e saindo que quase que não faz sentido. Você fala, esse povo vive só para ficar doente, esse povo vive só para tomar remédio, que não é possível uma coisa dessa. Por que que está acontecendo isso? Né? O que está construindo essa realidade? Então, vou dar alguns exemplos de alguns atendimentos que eu já peguei de pessoas acima de 50 anos aqui, para vocês entenderem um pouquinho. Vou dar nomes fictícios, tá? Então, Maria. Maria chegou para mim e falou, Gustavo, eu tenho 56 anos, eu me alimento super bem, só de coisas naturais, e eu tô com um processo que a minha língua tá totalmente inchada, ressecada, e eu não sei o que eu faço, cheia de rachaduras. Beleza, vamos atender Maria. Eu pedi um diário alimentar para Maria e eis que eu recebo o diário alimentar. De manhã, Maria prefere fazer um jejum intermitente, porque ela viu no Instagram que era bom. Então Maria parou de comer de manhã. Ela tomava só uma aguinha, um chá ou às vezes um café, porque ela gosta muito de café, mesmo sabendo que não, que não faz tão bem assim para ela. Beleza. Maria então fazia um jejum intermitente pelas manhãs e quando dava umas 11h30, meio-dia, ela gostava de já estar sentando para almoçar. Maria adora germinados, Maria adora salada. Então ela comia antes do prato principal um pratão de salada com germinados e muito azeite. Ah, Gustavo, mas azeite não é uma boa gordura? Sim, azeite é uma boa gordura. Só que azeite é picante e azeite é ácido. E os sabores picante e ácido do azeite aumentam o fogo dentro do nosso corpo e se você utilizar em excesso, ele pode aumentar a acidez do seu corpo, levando então a um processo inflamatório e eventualmente até um processo de ressecamento do seu corpo. Olá, Elisa. Bom dia, tenho 60 anos, sou vegetariana, instrutora de yoga e me sinto super bem. É isso, Elisa. Dependendo do que você faz no seu dia a dia, você ser vegetariana e instrutora de yoga é só um benefício para você. Você vai entender aqui ao longo do que eu vou falar agora, a partir de agora, quais são os detalhes que devem ser observados, tá? Então, Dona Maria adorava ali comer os seus germinados, a sua salada ali regado no azeite, com um pouquinho de limão também, que também é ácido, também aumenta o fogo digestivo, também estimula essa acidez dentro do nosso corpo e em excesso também pode levar a um processo de ressecamento. Afinal de contas, tudo que aumenta o elemento fogo, se não tiver combustível para queimar, ele vai acabar queimando a gente, tá? Lembrem-se disso. Então, Maria fazia o seu almoço e logo depois, como ela já não estava com tanta fome assim, porque os germinados e a salada ocupavam bastante espaço no estômago dela, ela acabava comendo pouquinho. Então ela comia tipo 2 bandinhas de abóbora assadas e ali um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e às vezes uma farofinha. Então, Dona Maria se sentia super bem, saciada, com o estômago cheio. Mas será que isso estava nutrindo ela? Beleza. Então, passava a tarde, quando dava umas 4, 5 horas da tarde, Dona Maria ficava com um pouquinho de fome. Ela adorava comer bolachinha cream cracker ou então um pãozinho com manteiga no final da tarde, tostadinho ali com uma xícarazinha de café com leite. E aí, de noite, Dona Maria não gostava de comer comida porque ela se sentia pesada, ela dormia mal. Então, ela preferia comer uma coisinha mais leve. O que é a coisinha mais leve de Dona Maria? Ela comia algumas castanhas e oleaginosas, às vezes um amendoinzinho ou uma pipoca. Vocês percebem a construção de Dona Maria aqui? O quanto que essa rotina ressecava ela? O quanto que essas escolhas, que aparentemente eram saudáveis, se você colocar na ponta do papel, tirando ali essa janta, mas dependendo até a janta,
aparentemente eram saudáveis, só que tudo depende da necessidade. Quando a gente entra nessa fase mais vata da vida, a gente precisa se preocupar com uma coisa em especial, a untuosidade do nosso corpo. A gente precisa se preocupar em manter o corpo lubrificado a todo momento. Então, de manhã, precisa ter alguma coisa que promova a untuosidade. No almoço, precisa ter alguma coisa que promova a untuosidade. E de noite, precisa ter alguma coisa que promova a untuosidade. Ah, Gustavo, mas eu quero ser vegetariana e eu não sei o que promove untuosidade dentro do meu corpo. Então pega o papel que eu vou te falar agora. Para você que quer ser vegetariana, não vegana, vegetariana, e quer promover mais untuosidade no seu corpo, você vai se utilizar muito bem do ghee, que vai ser um ótimo aliado para você. Você vai se utilizar muito bem agora para os veganos também servem. Semente de abóbora, semente de girassol em forma de pastinha são ótimas fontes de untuosidade, tá? Se você quiser, você pode também consumir tâmaras hidratadas. 1 ou 2 tâmaras hidratadas por dia também vai resolver e vai te ajudar muito a trazer essa qualidade da untuosidade. E aí a gente tem os óleos. Tanto o óleo de gergelim quanto o óleo de girassol prensados a frio e de boa qualidade são bons caminhos para conseguir essa untuosidade. O único, porém, é que eles têm um alto teor de ômega 6. E o ômega 6, quando em excesso no nosso corpo, ele é pró-inflamatório. Então, uma coisa que pessoas veganas, vegetarianas, têm que tomar muito cuidado quando fazem uso de óleo de girassol ou óleo de gergelim, é fazer a compensação com o ômega 3, que tem uma proporção ideal dentro do seu corpo para que eles funcionem de forma adequada e então promovam saúde dentro do seu corpo, tá? Então é um detalhe que precisa ser levado em consideração, torna as coisas um pouquinho mais difíceis, tá? Mas são escolhas que a gente precisa lidar na nossa vida. Eunice, altera o colesterol? Se você consumir da forma adequada, praticar exercícios físicos e comer junto com outros alimentos adequados, não vai aumentar o seu colesterol. Agora, se você comer de forma indiscriminada, em excesso, e não fizer boas combinações de alimentos, talvez possa alterar o seu colesterol, sim, tá? Enfim, então Dona Maria tinha ali esse problema. E aí, eu tive que passar para Dona Maria que algumas coisas ali precisavam mudar. Ela precisava introduzir alguma coisa no café da manhã dela, mas ela me falou que ela acordava sem fome. Só que ela acordava sem fome porque de noite, quando ela comia oleaginosas, castanhas, amendoim, ela estava saturando o corpo dela de uma forma tão grande, aquele acne dela, que chegava no final do dia e pedia essas boas gorduras que não tinham recebidas ao longo do dia, ela entregava essas boas gorduras de uma forma muito equivocada. Então o que acontecia? Ela saturava o corpo dela, o acne dela diminuía porque ela comia isso e depois ela ia dormir, então ela não conseguia digerir aquilo adequadamente. O que causava um sono de baixa qualidade, ela acordava sem fome, não comia café da manhã e assim sucessivamente. O corpo não recebia os nutrientes que ele precisava e assim foi se criando uma história de Dona Maria. Qual foi a solução? A gente tirou essas oleaginosas e castanhas do período da noite, a gente introduziu elas ao longo do dia em forma espaçada e em menor quantidade. A gente entrou com algumas coisinhas para o café da manhã e alterou a rotina dela para ela ter mais fome pela manhã. E assim, pouco a pouco, Dona Maria foi se resolvendo e hoje, depois de quase 5 meses do atendimento, ela já relata grandes melhoras. Existem casos e casos e casos. Mas uma coisa que eu acho importante dizer, que eu já falei, mas eu quero ressaltar aqui, é em relação ao uso do azeite, que é, na teoria, uma boa fonte de gordura, só que essa boa fonte de gordura ela não vai trazer untuosidade que a gente busca para o nosso corpo. Porque, como eu falei, o azeite é picante e é ácido. Então, qual a melhor forma de trazer untuosidade para dentro do corpo sem fazer uso de nada de origem animal? Uma das melhores alternativas que a gente tem no Ayurveda é fazer a aplicação de Abhyanga, a automassagem com óleo de gergelim morno, que pode ser feita só na cabeça, pode ser feita na cabeça e na orelha, pode ser feita na cabeça, na orelha, na nuca e na face, ou pode ser feita nos membros, só nas articulações, ou pode ser feita no corpo inteiro, se você tiver com bom acne, se você não tiver com acúmulo de ama e se não tiver muito calor. Se você quiser saber melhor como fazer uma boa Abhyanga, como fazer, me deixa um comentário aqui ou me manda uma mensagem depois para eu saber se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, são
detalhes que fazem toda a diferença. Se você é uma pessoa que está na fase 50, 55 mais, você também não quer, por exemplo, ficar acordado até muito tarde. Porque quanto menos você dormir, tá? O sono aumenta a capa dentro do nosso corpo. O sono aumenta a qualidade untuosa e densa e pesada dentro do nosso corpo. Se você é uma pessoa de 50 a 55 mais que negligencia o pilar do sono, saiba que você está aumentando a qualidade de ressecamento no seu corpo e isso muito provavelmente pode vir a te adoecer. Então, um dos pilares mais importantes de quem já passou de 50 a 55 é dormir. Você precisa dormir e, de preferência, um sono de boa qualidade, num lugar com qualidade em que você possa descansar e se nutrir. Outra coisa muito importante que eu vejo pessoas equivocando-se, fazendo escolhas meio não tão saudáveis assim, é exagerando na salada, exagerando nos crus, exagerando nos gelados. Pessoas com 50, 55 mais não deveriam estar priorizando alimentos crus e ressecantes na sua dieta. Eu não gosto de recomendar, eu gosto de não recomendar a essas pessoas que comam, por exemplo, tapioca com frequência, que consumam saladas com frequência, que consumam azeite em excesso com frequência, que consumam fermentados e conservas com frequência, porque tudo isso acaba promovendo o ressecamento dentro do seu corpo, tá? É um cuidado que a gente precisa ter pouco a pouco, dia a dia, de trazer essa qualidade, né? Lembra que eu já falei das qualidades quente, frio, leve, pesado, seco e untuoso? Quando a gente acorda de manhã, a gente tem que se questionar: como que eu tô? Eu tô quente ou eu tô frio? Eu tô leve ou eu tô pesado? Eu tô seco ou eu tô untuoso? O que eu preciso hoje para nutrir o meu corpo da melhor forma? Né? Qual é o problema quando uma pessoa de 50, 55 mais decide se transformar, decide se tornar em vegetariana? Né? Um dos maiores problemas do veganismo e do vegetarianismo é que as principais fontes de proteína são as leguminosas. Grão de bico, feijão, lentilhas. E o problema das leguminosas é que elas pertencem ao grupo dos adstringentes, ou seja, tudo aquilo que a gente coloca no nosso corpo e que não doa untuosidade, não doa água, mas sim puxa. Pessoas que comem crus germinados de leguminosas são pessoas que estão promovendo uma qualidade de ressecamento no seu corpo que a gente não consegue nem descrever aqui. É só olhar para o calcanhar dessas pessoas, é só olhar para o cotovelo dessas pessoas, é só olhar para os detalhes dessas pessoas que você vai perceber o ressecamento ali. As leguminosas, como elas são adstringentes, elas precisam de alguns cuidados para não terem tanto esses malefícios. Quais são esses cuidados? Deixar elas hidratando, cozinhar elas da maneira adequada, cozinhar elas com os acompanhamentos adequados e principalmente consumir elas com os acompanhamentos adequados. É interessante que você, ao consumir as leguminosas, dê preferência também para consumir junto com elas alguma fonte de grão, um arroz, um milho, um trigo ou alguma coisa que promova essa untuosidade. O arroz, o milho, o trigo, não o pão, mas o trigo, por exemplo, um mingau de trigo, né, um cuscuz de trigo sarraceno, vão promover uma qualidade de untuosidade no seu corpo de uma forma bem positiva e bem saudável. Por isso que eu gosto muito da combinação cuscuz de arroz ou cuscuz de milho com uma panquequinha de lentilha. Eu formo uma proteína completa. Se você não faz ideia do que é uma proteína completa ou incompleta, deixa aqui para mim nos comentários e me diz se você tem interesse nisso que eu explico. Eu posso fazer um vídeo explicando o que é uma proteína completa e como adquirir uma proteína completa e por que é tão importante a gente observar isso, tá? Então, eu gosto de recomendar para as pessoas que querem ser vegetarianas ou veganas que tenham esse cuidado de não consumir esse excesso de leguminosas de uma forma inconsciente ou inconsequente. Façam boas combinações, tragam essas qualidades de outros alimentos para agregar. Então, por exemplo, ontem meu café da manhã foi um cuscuz de arroz com uma panqueca de lentilha rosa com um abacate. Esse abacate, depois da foto, eu coloco ele embaixo do cuscuz para ele dar uma esquentadinha, amasso tudo ali, faço uma mistureba toda e como
aquilo. Então eu tenho a untuosidade e a boa gordura do abacate, eu tenho a untuosidade do arroz e aí eu tenho a lentilha rosa ali que tem a qualidade adstringente, só que junto dela eu adicionei um pouquinho de azeite, eu adicionei um pouquinho de chia e eu adicionei uma meia cenoura. A cenoura tem um sabor doce e já vai trazer um pouquinho mais de estrutura e densidade para essa panqueca. A chia vai trazer esse sabor doce e vai trazer essa untuosidade também. Então, e o azeite vai trazer essa boa gordura, mas não em excesso porque ele vai acabar sendo picante e ácido. Então, eu vou fazendo combinações que no final das contas eu não tenho um alimento que vai me ressecar, eu tenho um alimento que vai promover untuosidade, que vai me nutrir de várias formas, tanto sobre a perspectiva da nutrição moderna como na perspectiva da nutrição Ayurveda. Então é interessante que você saiba fazer essas boas combinações, é interessante que você entenda um pouquinho dos fundamentos, dos sabores da nutrição Ayurveda, e se você tem interesse em aprender esses fundamentos, se você quer refinar, aprender a ter esse olhar ayurvédico para a vida, eu te convido a conhecer o Movimento Ayurveda, que é o curso onde eu te ensino em 9 aulas a melhor forma possível de você aprender a Ayurveda para trazer para o seu dia a dia. Eu não vou ficar te passando um monte de fundamento e um monte de coisa que você não vai usar na sua vida. O Movimento Ayurveda foi feito para pessoas reais, que querem incorporar o Ayurveda no dia a dia sem ter que ficar lendo 1 milhão de livros, sem ter que ficar dedicando anos de vida estudando isso para então começar a viver isso. Não, a partir da primeira aula eu te garanto que você começa a viver e reconhecer os detalhes ayurvédicos na sua vida e assim começar a fazer melhores escolhas. Então, se você quer aprender a Ayurveda da melhor forma, entra para o Movimento Ayurveda, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, é interessante que a gente vá desenvolvendo esse olhar e nas pequenas escolhas a gente faça, né? O que mais pode ressecar a gente? Se expor muito ao vento, se expor muito ao ar-condicionado, são coisas que acabam ressecando e que a gente acaba não percebendo. Consumir líquidos gelados ou consumir muitas bebidas quentes. Ué, Gustavo, como assim? Você sabia que o excesso de alimentos quentes, ou alimentos não, o excesso de bebidas quentes podem acabar te ressecando? Se você é uma pessoa que acorda e toma um café, e aí durante a manhã você toma chá, e durante a tarde você toma um chá, e de noite você toma um chá, e quando você vê dos 2 litros de água que você bebeu no dia, 1,5 litro foi de água quente, tenha certeza que você está ressecada. Quando a gente fala de gordura e untuosidade, a gente está falando de uma camada, de uma película protetora que envolve as nossas células, que envolve as nossas articulações, que envolve todos os nossos órgãos, tudo dentro do nosso corpo. Quando você está com a pia da cozinha cheia de gordura, ou quando você está com aquela grelha de churrasco cheia de gordura, o que você faz para limpar? Joga aquela água quente. Se você consome água quente em excesso, você está lavando todas as boas gorduras do seu corpo. O seu corpo, quando ele está sempre quente, ele acaba ressecando essas boas gorduras. Então, se você consome líquidos gelados com frequência, você diminui o seu fogo digestivo, você diminui o seu acne e você resseca pelo frio. E se você consome excesso de alimentos quentes, bebidas quentes, tudo quente, você também acaba esquentando demais o seu corpo e acaba ressecando ele também. Por isso que o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Tá? Então, são detalhes, são detalhes, são detalhes. Não se expor muito ao sol, não se expor muito ao vento, fazer boas escolhas alimentares, consumir todos os dias fontes de boas gorduras e fontes de untuosidade. Pelo menos uma vez por semana, fazer uma auto-abhyanga. Claro, se você não tiver com ama e se você tiver com um bom acne. Pouco a pouco, esses detalhes vão construindo uma nova realidade na sua vida. Cuidado com o excesso de azeite, cuidado com os germinados, cuidado com as saladas. Faça bom uso dos alimentos de sabor doce, faça bom uso da qualidade que Deus te deu de se perceber. Poxa vida, minhas unhas estão ressecadas e quebradiças, meu cabelo está ressecado e quebradiço, minha pele está ressecada e quebradiço. Será que é o creminho que você passa que vai resolver a sua vida? Será? Eu acho que não, tá? Excesso de sol, dia muito quente é ruim para o Vata? Tudo que é excesso vai ser ruim para o Vata, porque o Vata é o mais leve, o mais instável e mais suscetível a mudanças. Então, tudo que for em excesso vai acabar agravando o Vata.
Por isso que se você tiver num dia muito quente e você não tomar cuidado como que você vai se proteger daquele dia muito quente, aquele excesso de calor vai tirar o seu fogo digestivo, né, do domicílio dele, você vai ficar com um fogo digestivo mais baixo, você vai acabar ficando mais pesado, mais lento, mais denso, não vai conseguir ter tantos movimentos assim. E se não tem movimento, tem desequilíbrio de vata, tá? Então, tudo é uma dança, tudo precisa ser feito da melhor forma possível, e se não for feito da melhor forma possível, que seja da forma possível. Pouco a pouco a gente vai aprendendo a se reconhecer. Espero que tenham conseguindo alcançar um pouquinho do que vocês vieram buscar nessa aula aqui de hoje. Muito obrigado pela presença de cada um e de cada uma de vocês. Se fizer sentido para vocês encaminhar essa aula de hoje para alguém que precisa, para aquela amiga, para aquele amigo que está ressecado, que faz escolhas inconscientes e que precisa desse alerta, tem um aviãozinho aqui embaixo que é só enviar. O post daqui a pouco vai estar aqui no feed e você pode compartilhar também. As informações do curso estão na bio, o link que está lá na bio, ou então www.artmanterapias.com.br/movimento. Mas o link está aqui na bio do Instagram, é só ir lá dar uma olhadinha. Muito obrigado, estamos juntos, muito amor e até já, na semana que vem, 7h30 a gente se encontra para mais uma aula. Gratidão, até já, um beijo e eu fui!